Olá a todos, bem-vindos para mais uma aula aqui do Dor Sem Fronteiras. Hoje a gente vai falar sobre um guideline que a Organização Mundial de Saúde fez, que é uma atualização no manejo da lombalgia crônica de baixa complexidade. É um tema assim bem específico e é um guideline que trouxe muita discussão, né? Todo baseado em evidência, mas tem algumas coisas que as pessoas estão meio perplexas. Vamos lá. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Luciana Dota, eu sou médica fisiatra e eu atuo em dor há bastante tempo também. Tenho formação em cuidados paliativos, acupuntura também, sou especialista, já fiz várias publicações, protocolo, livros e etc. E hoje, atualmente, eu dou aula de medicina aqui na Holanda. Bom? Bom, o Dor Sem Fronteiras aqui, esses aqui são os nossos três coordenadores, a doutora Carol T, o doutor Newton Magalhães e eu. Então, vamos lá. Por que que a OMS resolveu fazer um guideline de lombalgia, né? Lombalgia, falando em termos gerais, não dividindo tipo aqui, é a primeira causa de incapacidade do mundo. Isso quer dizer muita coisa. No mundo inteiro, em todos os países que você for ver aqui, é a primeira causa de incapacidade, excluindo países em guerra, claro, né? Um em cada 13 pessoas tem lombalgia no mundo inteiro, isso é muita coisa. Isso teve um aumento de 60% nos últimos 30 anos. Então, eles fizeram um levantamento em 1990 e depois continuaram seguindo esse levantamento. E hoje, tanto tempo depois aqui, que eles começaram os levantamentos, na verdade, na década de 80, eles viram que teve um aumento de 60%. É muita coisa, tá? Isso ligado a condições de trabalho, ligado a envelhecimento da população, mudança de cotidiano, uso de computador, automóvel, etc., né? E, bom, ela afeta qualquer idade, impacta diretamente a qualidade de vida, né? Por todas essas coisas. Todo mundo sabe que é importante. Então, qualquer profissional de saúde, o médico, o fisioterapeuta, todo mundo vai ter alguém um dia falando que está com lombalgia e está lá pedindo tratamento, pedindo ajuda. Então, se vocês entram aqui no website lá da Organização Mundial de Saúde, eu deixei o link aqui para vocês. Vocês têm lá a parte de publicação, e aí tem aqui o guideline, essa capinha do guideline, tá? Então, WHO Guideline for Non-Surgical Management of Chronic Primary Low Back Pain in Adults in Primary and Community Care Settings. Então, isso aqui foi lançado no dia 7 de dezembro do ano passado, tá? E tem 275 páginas, assim, tem muita coisa, assim, é bastante coisa para ler. Eles fizeram um resumo no começo e assim, é bem interessante de ler porque eles colocam, né, highlights e tudo mais, assim, muito bem feito esse guideline, tá? Então tá aqui o link, mas é fácil de achar também, vocês podem fazer o download em PDF. Isso aqui é para qualquer profissional de saúde. Tá, então a lombalgia, então, é um problema de saúde público, por isso que a Organização Mundial de Saúde resolveu intervir, resolveu, né, colocar esse tema no highlight. E não tinha até hoje guidelines que consideravam os idosos, que é uma população aqui muito importante, e também não tinha nenhum guideline que podia ser usado em qualquer contexto cultural em qualquer país. Então a gente tem guideline feito, por exemplo, pela sociedade americana, pela sociedade brasileira, sociedade europeia, e assim vai. E eles queriam fazer alguma coisa que pudesse ser aplicado para todo mundo. Veja a magnitude dessas recomendações. Eles fizeram algo que é para ser aplicado no mundo inteiro, não depende de onde você vem, do seu contexto cultural ou do seu país. Isso fala muito, tá? Essa imagem aqui é sobre a prevalência de fatores de risco aqui para lombalgia, tá? E que aí eles falam, né, um problema no mundo todo aqui, você vê todo lugar aqui tem alguma coisa, né? Quando a gente fala de um guideline da Organização Mundial de Saúde, eles fazem vários guidelines e eles seguem aqui algumas regras, né? Então, quando a gente fala de um guideline, é um manual de boas práticas. Cuidado quando a gente fala de guideline, porque os guidelines eles também não são verdades absolutas, eles são um guia para a gente, né? Fala guideline, né? Que a gente tem que aplicar dentro do nosso contexto.
Mas sendo um guideline da Organização Mundial de Saúde, deveria ser aplicado em todos os lugares, né? Então, eles fazem recomendações de diversos níveis, que foi produzida por uma força-tarefa enorme. Então, foi uma força-tarefa de 25 pessoas, que eles também contaram com 14 revisores independentes, uma pessoa foi consultora de guideline, e eles também consultaram 8 times de pesquisa espalhados no mundo inteiro. Assim, é muita gente, tá? Então, são grupos de experts. Eles usaram assim evidências com embasamento forte, por exemplo, como os clinical trials, e principalmente os grandes estudos observacionais. Isso é uma coisa que todo mundo esquece. Estudo observacional, grandes estudos observacionais, eles são muito importantes, porque eles falam para a gente sobre efeitos adversos ao longo do tempo nas populações, tá? E tudo isso a OMS tenta evitar qualquer tipo de viés. A OMS é totalmente neutra, ela não tem, por exemplo, influência da indústria farmacêutica, ou influência de algum contexto específico, como algumas pessoas acham. A OMS é totalmente neutra, tá? Então, é para ser aplicado no mundo inteiro. E aí, esses 4 princípios aqui da Organização Mundial de Saúde para fazer um guideline, então eles falam que os guidelines deles tem que ter integralidade centrado no cuidado da pessoa, então tem que ver aqui a pessoa como um todo e a pessoa como indivíduo também, tá? Equidade, então é para qualquer raça, cor, idade, para qualquer pessoa, não importa a condição social dela, da onde ela veio, etnia, etc. Né? Então, cuidado não estigmatizado e não discriminatório, tá? Como a gente vê aqui ao longo do tempo, como aconteceu. E cuidado coordenado e integrado. Então, ele também quer que os vários profissionais de saúde conversem entre si para oferecer o melhor cuidado para o paciente. Então, traduzindo aqui o nome aqui, né, do guideline, é um manejo de lombalgia crônica primária, não cirúrgica, em adultos no nível primário, tá? Então, veja bem, isso aqui é uma coisa específica, lombalgia crônica primária não cirúrgica em adultos, tá? Então, são todos os adultos, jovens e idosos, isso aqui é uma grande coisa, né? Como eu falei para você, os guidelines para idosos, geralmente, eles são feitos de forma separada, tá? Não leva em consideração as intervenções secundárias e terciárias, tá? Então, os atendimentos feitos no nível secundário e terciário, por exemplo, numa pessoa que está no hospital, ou uma pessoa que está recebendo um procedimento, por exemplo, são cuidados em nível primário, tá? E por que que eu escolhi isso? Porque todo mundo atende paciente no nível primário. Então, isso é super importante, é onde tudo começa. E aí que a gente está falando aqui é somente a lombalgia crônica primária. Mas a lombalgia crônica primária, ela é 90% dos casos de lombalgia no mundo, tá? Então, ela é muito importante. Você pensa assim, nossa, esse é um grupo muito específico. Sim, mas esse é o maior grupo que tem dentro do universo da lombalgia, tá? E ela excluiu aqui a OMS, então, dor aguda, a gente está falando de lombalgia crônica. Ela excluiu aqui recomendações para prevenção primária no ambiente de trabalho. Isso aí você tem outros guidelines para isso, tá? Isso aqui não foi o escopo aqui do guideline. Bom, e aí o que que é, então, lombalgia crônica primária, né? Então, o 11º aqui, CIDIO, né, a Classificação Internacional de Doenças, divide lombalgia em primária e secundária, tá? A lombalgia primária, até aqui a definição, experiência dolorosa persistente ou recorrente por mais de 3 meses, que não é atribuída a processo patológico subjacente, lesão estrutural ou deformidade, tá? E está dentro do capítulo de dor primária com musculoesquelética crônica. Então, vamos lá, excluiu aqui dor aguda, não está nesse guideline, e qualquer lombalgia secundária. O que que é lombalgia secundária? Aquela lombalgia que tem uma causa aqui de um processo patológico, uma lesão estrutural, uma deformidade. Por exemplo, uma pessoa que tem lombalgia crônica por causa de uma escoliose, por exemplo, ou uma pessoa que tem lombalgia crônica, por exemplo, porque tem uma doença reumatológica, eles até no guia, eles até dão o exemplo lá de espondilite anquilosante, por exemplo, tá? A gente está falando daquelas lombalgias inespecíficas. E aí a IASP, que é a Associação Internacional aqui para Estudos de Dor, refere a lombalgia crônica primária como a lombalgia não específica. Muita gente conhece por esse nome, tá?
que é a dor persistente ou recorrente por mais de 3 meses, né? Está associada com estresse emocional ou incapacidade funcional, onde os sintomas não são atribuídos a outro diagnóstico, ou lesão tecidual, ou processo patológico. Então, tá bem similar aqui, tá? Bom, isso claro aqui, que a gente pensando aqui, então, nos números, como é importante, a gente já falou que lombalgia vai afetar muita gente no mundo, né? Então, 9 em 10 pessoas têm ou terão lombalgia. Isso é muita coisa. E aí, dessas pessoas do universo da lombalgia, 90% aqui vai ser uma primária crônica. Dessas pessoas que têm uma lombalgia aguda, desse universo da lombalgia, 2 em 3 pessoas com lombalgia aguda, veja bem, é muito grande esse número aqui, são as lombalgias que têm menos de 3 meses de duração. Todas essas vão continuar com episódios de dor por um ano, e a maioria delas aqui no padrão on-off, né? Que é o padrão recorrente que a gente fala, tá? E só lembrando que a maior parte das lombalgias, gente, com uma anamnese bem feita, um exame físico, a gente consegue saber se ela é secundária ou primária. Raramente a gente precisa de um exame de imagem para saber se ela é primária ou secundária, tá? Então não é tão difícil assim de separar aqui o joio do trigo. E quando a OMS faz as recomendações, tá? O guia delas aqui, esse CPLBP aqui é Chronic Primary Low Back Pain, tá? Então, é o que a gente está falando aqui, ela seguiu aqui por 4 princípios, né? Ele quer um cuidado aqui planejado, entregue de forma holística, baseado na pessoa e baseado aqui numa abordagem biopsicossocial, uma abordagem integral ou holística, como eles chamam, né? O cuidado aqui, o cuidado deve ser entregue, comunicado aqui de uma maneira não estigmatizante, não discriminatória, por exemplo, tá? Um exemplo super simples. Ah, é porque você é idoso, é por isso que você tem lombalgia, assim. Não é para estigmatizar e não é para discriminar, isso está errado, tá? Oferecer um cuidado aqui que a pessoa consiga balancear na vida dela e coordenar um cuidado aqui integrado e cuidado com as comorbidades, né? Muitas pessoas não têm só uma lombalgia, têm outros problemas de saúde também. A gente tem que coordenar isso entre equipe e entre o próprio cuidado da pessoa, tá? Isso parece muito simples, parece muito básico, mas se você parar para pensar, muita gente não pratica isso, ou porque não presta atenção, ou porque não conhece, tá? Bom, aí, finalmente, a OMS fez recomendações e dividiu em categorias, tá? Então, naquelas 275 páginas do manual, que é bastante coisa, tá? Eles dividiram as recomendações aqui de acordo com a força da recomendação, tá? Evidência boa, forte, clara. A direção da recomendação, então aqui a gente está falando aqui de tratamento, né? E certeza da recomendação. O quanto isso está bem estudado e o quanto isso é claro. E aí, pensando aqui nessas 3 diretrizes, na hora que eles fizeram a pesquisa, de todos os guidelines, de todas as pesquisas, junto que eles juntaram para fazer tudo isso, eles dividiram aqui em 4 níveis de recomendação. Então, eles pegaram aqui e colocaram numa balança, que eles chamam aqui balança de benefícios e malefícios. Então, as recomendações aqui são as que têm maior benefício para as pessoas e eles não recomendam os que têm maiores malefícios, como deveria ser aqui tudo quando a gente fala em saúde, né? A gente tem as coisas fortemente recomendadas, as coisas fortemente não recomendadas, ou seja, se a Organização Mundial de Saúde está falando para você, olha, isso aqui realmente é ruim, ou isso aqui realmente é bom, as pessoas deveriam ouvir, né? E tem aí o condicionalmente recomendado a favor e o condicionalmente recomendado contra. O que é isso? Colocando na balança algumas intervenções. Algumas intervenções não têm evidência suficiente para a gente dizer que é fortemente recomendada, mas elas têm evidência suficiente para dizer que os benefícios superam os malefícios e que seria muito bom se as pessoas fizessem, tá? Dentro do seu contexto, claro. E condicionalmente recomendado contra é o contrário, colocando na balança, os malefícios são maiores que os benefícios, então as pessoas não deveriam praticar essas recomendações, embora a gente vai ver aqui, tem várias recomendações que eu não concordo. Quem sou eu contra a Organização Mundial de Saúde? Mas eu, como especialista de dor, já conversei com outros colegas também, talvez vocês também não concordem, mas
Todas as recomendações, eles colocam um quadrinho muito interessante, que é essa flechinha aqui, ó. Rationale for Judgments. Então, eles estão fazendo aqui um balanço, discutindo por que isso aconteceu, porque tem algumas recomendações que são um pouco surpreendentes. E é bem interessante, são uns quadrinhos, tá, azuis, dentro do guia, que vocês podem ler essas discussões que são bem interessantes. Bom, então, no resultado das recomendações, aqui, a capinha do nosso guideline, eles consideraram 37 intervenções divididas em 5 classes, tá? Que eles conseguiram fazer aqui alguma conclusão. Então, tem 24 recomendações e uma declaração de boa prática, e tem 12 intervenções que eles não fizeram nenhuma recomendação, porque está faltando mais evidência, está faltando estudo, etc. Tá? Então, a gente vai falar sobre cada uma delas aqui e discutir os aspectos da aplicação de cada uma delas. Bom, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, gente, que quem lê um guideline muitas vezes pensa que é receita de bolo. Nossa, que maravilha! Eu vou aplicar a receitinha de bolo aqui para o meu paciente e tá tudo certo. Se ele tiver X, Y, Z, eu faço aqui A. Se tiver, por exemplo, Z e Y, eu faço B e assim vai. E, na verdade, não é isso. Esse guideline aqui foi criado para mostrar várias evidências, mas você tem que pensar a respeito. Muito. Inclusive, tem algumas recomendações que podem ser que vocês não concordem, ou às vezes muito pacientes que não têm ali uma lombalgia crônica primária. Você achou que era e não é, alguma coisa assim. Então, é para vocês pensarem a respeito, para poder entregar o melhor cuidado que vocês puderem para o seu paciente, que afinal esse é o objetivo de todo mundo. Então, vamos lá. São 5 classes de intervenções. Eles dividiram, então, as intervenções em educacionais, intervenções que são terapias físicas, intervenções que são terapias psicológicas, as intervenções medicamentosas ou terapia farmacológica e as terapias multifatoriais. A gente vai ver cada uma dessas classes aqui. Então, vamos lá. Quando vocês abrem o guia, na página 35, vocês vão encontrar esse quadro aqui, tá? Esse quadro aqui são todas essas intervenções que eles mensuraram, são todas as 37, tá? O que está em verdinho aqui, que é condicionalmente a favor, o vermelhinho condicionalmente contra, o amarelinho aqui é uma declaração de boa prática, e o cinzinho aqui não tem recomendação para aquela intervenção, e o branco aqui foi identificado aqui que a pesquisa que foi vista, tudo não tinha evidência adequada, algumas coisas aqui eram ambíguas, tá? Então, vocês podem ver que tem bastante coisa aqui. Interessante é vocês notarem que eles não acharam nenhuma evidência fortemente contra ou fortemente a favor, tá? Que são aquelas que todo mundo tem que fazer ou não tem que fazer, tá? Mas tem aqui uma declaração de boa prática que também é uma coisa muito forte, essa declaração. Bom, então a gente vai aqui para a categoria A, que é a primeira, que é educacional, e vocês vão encontrar esse quadrinho aqui, né, que eles falam que educação, ela tem uma recomendação aqui de ser uma educação ou um conselho, né, estruturado e padronizado, tá? Isso aqui é verdinho, ou seja, é uma coisa que é uma recomendação de se fazer, tá? Essa aqui é uma recomendação que eles falam, né, que é uma recomendação de boa prática. Por que eles falam que é boa prática? Porque vários estudos que estudam as recomendações ou as intervenções educacionais não conseguiram ter uma evidência suficiente considerada de boa qualidade ainda, embora ao longo do tempo você consegue ver diferença. Então, a gente vê intervenção de educação funcionando em muita coisa. Tem estudo antigo mostrando que funciona, né? E aqui eles falam, quando eles falam de educação, eles falam para qualquer coisa. Educação, então, entregue de maneira verbal, escrita, qualquer meio de comunicação, individual ou em grupo. E se a gente pensar, faz muito sentido, né, gente? Porque esse é o primeiro passo para superar qualquer tipo de dor crônica. É quando você está explicando para o paciente o que ele sente, pedindo para ele prestar atenção nos próprios sintomas, explicando para ele o que está acontecendo. Isso faz muito sentido, tá? E é engraçado, né, que não tem a evidência com muita certeza, porque essas evidências aqui eles não conseguiram fazer
os estudos que eles chamam assim de grande qualidade, né? Embora essas coisas dos clinical trials serem duplos cegos randomizados controlados hoje em dia, tem umas coisas disruptivas acontecendo, né? Com inteligência artificial, a gente está conseguindo pegar evidência sem necessariamente fazer esse tipo de estudo. Eu acho que isso vai mudar ao longo do tempo. Mas então, educação é bom para todo mundo. Isso eu acho que está no intuitivo também de todo mundo, tá? Quando eles falam em intervenção em educação, eles estão falando de educação para exercícios, para entender a dor, para traduzir a experiência da dor, da experiência dolorosa, como eles chamam aqui, para fazer algum sentido, para você conseguir entender o que está acontecendo, para você conseguir adotar a estratégia de autocuidados. Educação aqui para apoiar, acolher preocupações, terapias e bem-estar, medidas, né, que levem a bem-estar. São as estratégias também de manejo de dor e pain coping e conselhos ergonômicos. Eles até dividiram aqui nas categorias também. Que isso também é uma coisa que a maioria das pessoas faz no dia a dia. Quem não faz deveria fazer, porque é uma recomendação de boa prática. Ok, sem grandes surpresas aqui na primeira classe. Quando a gente vai para a classe B, são as terapias físicas, aí começa a ficar diferente, né? O que eles dividiram aqui, né? Então, tem as recomendações aqui para exercícios ou programas de terapias estruturadas, né? Eles estão falando aqui das terapias das needling therapies, tá? Que aí eles estão falando aqui das modalidades de agulhamento seco e de acupuntura chinesa, por exemplo, tradicional chinesa, medicina tradicional chinesa, como eles chamam. As terapias de manipulação espinhal, massagem, tá? Tração, ultrassom terapêutico, uma modalidade de calor profundo. TENS, veja só, calma que eu vou explicar. E aí eles também dividiram aqui nos produtos assistivos, né? Aonde eles dividiram aqui, né, nas cintas lombares, nos suportes e tudo mais, e nos produtos para fazer assistência para mobilidade, né? Como, por exemplo, uma bengala ou alguma coisa assim, tá? Então, vamos lá. Então, veja só aqui. Então, condicionalmente a favor, a gente teve, então, terapia, programa, exercícios estruturados. Então, a gente está falando aqui de uma pessoa fazendo fisioterapia, uma pessoa passando por um educador físico, uma pessoa recebendo uma cartilha de recomendação de exercício, um tutorial na internet, alguma coisa assim. As terapias com agulhas, tá? Que no modo geral aqui eles colocaram como acupuntura e todas as técnicas aqui de dry needling, então são continuamente a favor. Terapias de manipulação espinhal, tá? Massagem, olha só que interessante, massagem, gente. Massagem aqui está condicionalmente a favor, né? Muito bom, né? A gente sabe que a massagem, as terapias com agulha, terapia de manipulação espinhal, está levando um input aqui positivo pelas vias ascendentes, está fazendo aqui uma remodulação do cono dorsal da medula espinhal para você conseguir remodelar o trato de dor. Porque a gente sabe que na lombalgia crônica primária, a gente está falando de uma dor basicamente nociceptiva. Muito raramente ela é puramente nociceptiva, ela tem alguns ramos também, mas quando a gente está falando desse tipo de dor, a gente está falando que a nossa informação aqui no nosso trato de dor está com problema, não necessariamente que a gente tem uma lesão. E essas técnicas todas aqui, elas ajudam a reestruturar isso, a remodelar, a reprogramar o nosso sistema de dor. E aí, condicionalmente contra tração, tá? Eles consideraram que teria mais malefício do que benefício, tá? Ultrassom terapêutico, que é uma modalidade de calor profundo, e aí eu não concordo. Qual que é o problema aqui? Eu acho que, assim, o ultrassom é uma modalidade muito boa para fazer esse remodelamento, toda a modalidade de calor profundo do cono dorsal da medula espinhal, que é aqui a primeira etapa aqui para fazer a transição da dor. E claro que a gente tem contraindicações, né? Então, lesão na pele, alguns tipos de arritmia e tudo mais, mas eles deixaram aqui como condicionalmente contra. Mas lembrando, condicionalmente contra, gente, seriam assim, eles recomendam que eles acham que na maioria dos contextos você não deveria usar, tá? Oi, gente, eu escrevi errado aqui. Esse tem aqui é TENS, tá? Tem. Gente, TENS
Todo mundo usa TENS, gente. Todo mundo encaminha o paciente. Quando você vai começar a sessão de fisioterapia, você põe a plaquinha de TENS. Eu acho muito útil, embora os efeitos do TENS ou do calor profundo, eles só vão durar alguns dias. Do agulhamento seco também da massagem, eles só duram alguns dias. Mas esse período de alguns dias, talvez seja o período, então, que você consiga fazer melhor um programa de exercício, por exemplo, tá? Mas essa é a minha opinião. Eles acham que no caso da lombalgia crônica primária, não tem grandes benefícios. Ok, tá? Primeira polêmica. E aí, as órteses lombares, cinta, suporte lombar, eu concordo, tá? Porque, na verdade, você quer essa musculatura forte trabalhando sozinha, né? Mas isso eu tô falando de novo, em lombalgia crônica primária, gente. E aí aqui ficou, né, os suportes para assistência de mobilidade, por exemplo, como uma bengala, por exemplo, tá? Então, claro, isso daí continuamente a favor, né? Aí a gente vai para as terapias psicológicas, tá? Então, eles pegaram os estudos. Na verdade, a gente sabe que tem várias linhas de terapias psicológicas. Gente, eu não sou psicóloga, tá? As psicólogas me desculpem. Mas a gente sabe que tem várias linhas que não tem estudo. Mensurar resultado de terapia psicológica é difícil, você precisa de uma quantidade de paciente muito grande para poder ter evidência, né? Então, eles conseguiram aqui, eles têm duas modalidades de intervenções cognitivas comportamentais, que eles chamam aqui a terapia operacional e a terapia respondente, que é correspondente, em português, tá? E aí também pegaram a cognitiva comportamental e pegaram também o mindfulness, né? Olha só que coisa. Porque essas terapias têm muita evidência, muito usada em programas para tratamento de dor tradicionalmente, tá? Então, condicionalmente a favor ficou, então, a operant therapy e a cognitiva comportamental, tá? Essa terapia, essa intervenção operant therapy aqui é você fazer o paciente substituir comportamentos dolorosos por comportamentos saudáveis, tá? Isso é uma intervenção dentro da cognitiva comportamental que teve muita resposta boa. Condicionalmente contra, não quer dizer que exatamente seja assim, meu Deus, isso é muito ruim, né? Toda terapia tem até uma consideração da OMS que toda terapia psicológica você está prestando suporte, isso é uma coisa boa, mas que especificamente, para você ter um desfecho bem positivo aqui, é, eles deixaram aqui como seria uma cognitiva comportamental, aqui com alguns ramos, e que no contra, ou seja, não tem grandes benefícios aqui, seria a Responding Therapy, que é onde você tenta expor ao paciente a situações aqui onde ele provocou dor, tudo também para substituir para melhores comportamentos, é um pouco mais complexo que isso. Terapia cognitiva sozinha, sem ser cognitiva comportamental. E o mindfulness. Mindfulness eu achei uma pena, gente, porque é aquelas técnicas de mindfulness para redução de estresse, né? Que são as técnicas de relaxamento e tal. A Responding Therapy também tem técnicas de relaxamento. Na verdade, eles deixaram uma coisa bem clara no guideline, que na verdade o mindfulness não tem evidência suficiente. Esse é o problema. Ele é uma técnica que é derivada de outras técnicas, né, dentro da psicologia, e que aí não tem trabalho com evidência de qualidade, né? Mas eu acho também que o trabalho do mindfulness, né, que você focar no aqui e agora para reduzir estresse, eu acho que qualquer ganho em redução de estresse ajuda seu paciente, né? Mas falam eles que tem coisas melhores, tudo bem. Aí a gente vai para a mais polêmica de todos, a classe dos medicamentos. Bom, olha só, medicamentos. Eles dividiram aqui em várias classes, inclusive algumas delas eles não deram nenhuma recomendação, porque as evidências são muito ruins, ou algumas medicações aqui têm uso histórico, e aí ninguém se importou em fazer uma pesquisa para poder ter evidência de qualidade e tudo mais. Algumas coisas fazem sentido, algumas coisas a gente tem que pensar um pouquinho, tá? Então são várias aqui. Vamos lá. Continuamente a favor, pasmem, anti-inflamatórios. Pois é, gente. Aí tem gente que fala assim, ai, mas é porque a OMS tem conluio com a indústria farmacêutica. Não, porque eles colocaram ali contra, por exemplo, opioide, tá? A gente sabe que quando a gente usa anti-inflamatórios não hormonais ao longo do tempo, a gente tem sim um monte de efeitos colaterais.
Então, a gente tem efeitos gastrointestinais, efeitos renais, efeitos na cascata coagulatória, a gente tem interação com outras medicações. Nos idosos, a gente tem que ter muito cuidado para usar. O que o OMS estava falando aqui dos anti-inflamatórios, algumas coisas não ficaram tão claras, mas são para aquelas pessoas que têm dor recorrente, tá? E que são recorrente episódicas. E que às vezes essa medicação, por ser uma medicação de fácil acesso, se você usar doses seguras, ela tem condicionalmente a favor, tem bastante evidência. Ok. Condicionalmente contra, vamos lá, opioides. Se a gente está falando de dor crônica, opioide realmente não é uma coisa boa. Inclusive, opioide pode atrapalhar o tratamento. Então, ok, nenhuma grande surpresa aqui, dor crônica, a gente tenta evitar opioides aqui na lombalgia crônica primária, tá? Quando a gente está falando de dor aqui, nociplástica, não estou falando de outras dores, tá bom? Aí uma surpresa aqui, antidepressivos inibidores de recaptação de serotonina. Eles colocaram tudo isso num grande balaio, mas na verdade a gente tem os antidepressivos inibidores de recaptação de serotonina e dopamina e noradrenalina, que são, por exemplo, a duloxetina e a venlafaxina, que são remédios que têm evidência para lombalgia crônica primária. Mas aqui eles estão querendo dizer os puramente antidepressivos inibidores de recaptação de serotonina. Aí também tem algumas pessoas que fazem oposição falando, olha, uma pessoa que é extremamente ansiosa e está se tratando com uma dessas medicações, por exemplo, uma sertralina, ok? E que você controlar a ansiedade tem um benefício indireto no tratamento da sua lombalgia crônica primária, ok? Eles falaram que eles estão testando intervenções que eram diretamente, tá, para a lombalgia crônica primária. Antidepressivos tricíclicos, meu Deus, amitriptilina, amipralina, nossa, mas a gente usa tanto, tá em tanto guideline, pois é. Aqui a gente tem que levar em consideração algumas coisas, né? Eles acham que para lombalgia crônica primária não tem evidência, gente, de novo, eu não tô falando da secundária, tá bom? Que tem muito mais malefício do que benefício. Agora, por exemplo, eu uso na minha prática diária, tá? Paciente com isso, vários colegas meus usam do mesmo jeito. Pacientes que não têm nenhuma contraindicação, por exemplo, que têm distúrbios do sono, a gente sabe que sono está relacionado diretamente com dor, eu prescrevo, eu acho isso interessante. Agora, por exemplo, para idoso é muito perigoso, aumenta risco de queda, aumenta um monte de problema também, tem as pessoas que têm problemas cardíacos e tudo mais. Mas eu acho que é para ser considerado, eles falam aqui condicionalmente contra. Tem que aplicar para os seus contextos. A gente também tem alguns contextos onde a população não tem acesso, por exemplo, para uma duloxetina, um remédio caro, mas ele consegue, por exemplo, no Brasil, ter acesso a uma amitriptilina no Sistema Único de Saúde, por exemplo, tá? Anticonvulsivantes, e aí a gente tem que pensar, os anticonvulsivantes, eles são carro-chefe para tratar, por exemplo, dor neuropática, as outras dores secundárias, não uma lombalgia crônica primária, embora estejam, assim, várias pesquisas estão apontando que os anticonvulsivantes conseguem fazer uma modulação bem interessante também do nosso sistema de dor, e aí ele deveria ter ali um uso ali em algum lugar para uma lombalgia crônica primária, mas a OMS não conseguiu achar uma recomendação que deixasse isso claramente, condicionalmente a favor. Relaxantes musculoesqueléticos, meu Deus do céu, isso é uma coisa que todo mundo usa. Concordam? Tá? Porque eles falam que para dor crônica ao longo do tempo não tem efeito, tá? Talvez se a gente pensar para uma pessoa que tem uma lombalgia crônica primária, que seja episódica recorrente, ou seja, aquela pessoa que tem episódios de dor, eles parecem agudos, mas não são, né? Eles estão lá há mais de 3 meses, aparecendo ali toda semana. Talvez isso alivie um pouco o paciente, é uma coisa para ser discutida, tá? Embora a gente saiba também que tem alguns relaxantes musculoesqueléticos que eles provocam dependência, inclusive alguns deles até retirados do mercado já. Então, também, né? Mas eles falam que para lombalgia crônica primária não tem evidência. Ok. Glicocorticoide, gente. Isso aqui a gente sabe que é uma medicação, isso aqui eu concordo também. É uma medicação muito boa para várias situações, mas ela também é muito perigosa. Ah, mas tem gente que encontra alívio quando faz uma injeção de prednisona, quando faz um ciclo. Ok, mas para lombalgia crônica primária, não. Para uma dor crônica, não. Talvez ali tenha um papel importante nas lombalgias agudas. Anestésicos locais injetáveis.
E aqui tem uma ressalva muito grande, porque eles não levaram em consideração bloqueio de ponto gatilho que a gente faz com lidocaína, por exemplo, tá? Mesmo na clínica primária, onde a gente vai achar, às vezes, pontos de síndrome miofascial, a gente usa, né? E a gente consegue aliviar o paciente da dor, aonde, claro, tem que ser anestésico local injetável associado com exercício, senão não adianta nada. Mas eles falaram que eles isolados e sozinhos, eles não trazem resultado ao longo do tempo, tá? Então tem bastante coisa aí para pensar, coisas assim bem polêmicas. Gente, no final da aula, a gente vai abrir para pergunta, tá? Esse tipo de assunto aqui sobre medicação, as terapias psicológicas, é uma coisa que a gente dentro da pós-graduação, a gente discute muito, porque, na verdade, é uma coisa que o OMS falou lá no começo também, as terapias, os tratamentos, eles têm que ser individualizados. Então, a gente discute muito, né? Então, se a gente pega alguém que está atendendo um paciente, por exemplo, num lugar que tem muito recurso, lugar com pouco recurso, né? Como a gente vê, né? A pós-graduação é online, então a gente tem pessoas de vários lugares do Brasil. A gente pode discutir algumas recomendações. Se você, às vezes você não tem opção. E aí fica como? Isso a OMS também leva em conta, tá? Vou falar um pouquinho lá na frente, tá bom? Aí tem um capítulo especial dentro da classe de medicamentos, que são os remédios fitoterápicos, tá? Medicina herbal, como eles falam, que também isso é bastante polêmico também, a gente discute bastante também lá dentro da pós-graduação. E aí eles pegaram aqui algumas coisas que aparecem bastante para o tratamento pro tratamento de lombalgia, tá? Então, deixa eu fazer um resumo aqui. Condicionalmente a favor. Capsaicina tópica, capsaicina? Mas capsaicina, né, então derivado, né, das hot peppers, né, das pimentas vermelhas bem ardidas. É interessante que até em 2021 o Prêmio Nobel de Medicina foi o cara que descobriu o mecanismo, o neuroreceptor que trabalha com a capsaicina, que é o TBP1, bem interessante. E a gente usa tradicionalmente isso para dor neuropática e para alodínia, né, também. Então, são dores localizadas. Então, fica assim, você fala, nossa, mas capsaicina tópica. A gente não espalha em grandes áreas. Isso aqui tem que ser usado de 2 a 3 vezes por dia por pelo menos 3 semanas para dar resultado. Mas eles acharam recomendações a favor, tá? Para lombalgia crônica primária, ok. É. Não é uma coisa que eu prescrevo, depois se alguém prescrever usar, vocês falam para mim aí, né? A gente está sempre aberto aqui para discussão, sempre aprendendo. Condicionalmente contra, então, gado-diabo, tá? Que são os produtos aí à base aí do arpagofiton, que eles chamam aqui em outros países de Devil's Claw, que é bem popular. No Brasil, a gente usa em algumas partes do Brasil, mas não em muitos lugares, tá? É, o White Willow Bark, tá? Que é o sabugueiro branco, que é o que a gente, inclusive, usa para tirar aqui, era a base da aspirina. A aspirina foi descoberta, né, da casca da árvore, que tem ali, é um anti-inflamatório natural, mas que eles acharam que usar esses produtos tem mais malefício do que benefício. Então, não conseguiram fazer recomendação. Veja só, super popular. Arnica, a nossa arnica brasileira aqui, gente, super ultra popular aqui na Europa, tá? Que um monte de gente usa, né? Quem nunca recomendou um gelzinho de arnica, né, para passar no lugar que está doendo, mas que não tem, eles não conseguiram fazer recomendações porque eles falaram que não tem trabalho suficiente para eles poderem extrair uma recomendação decente, então eles preferiram deixar ali como não recomendação. Gengibre, tá? Que está super na moda, descobriram várias propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias do gengibre, não conseguiram fazer recomendação, né? O lírio branco tópico, que também no Brasil a gente usa um pouco menos aqui, mas, por exemplo, na Ásia e na Europa se usa bastante também. E aí as compressas herbais combinadas, né, transdérmicas, compressas, que é muito comum na medicina tradicional chinesa e na medicina indiana, que no Brasil a gente também faz, né? Põe um monte de erva junta, né? A vovó fazia, né? Põe um monte de ervinha junta, esfrega lá, põe ele no quentinho, mas não tem recomendação. É difícil, né? Combinado de erva para você conseguir extrair recomendação é um pouco mais difícil. Veja só, hein? Bastante coisa. Bom,
Pois a gente vai abrir ali para as perguntas. E pode ter muita coisa que você olha e fala assim, nossa, mas isso aqui eu uso na minha prática diária, nossa, isso aqui eu não uso. Talvez a gente deva se perguntar o que que a gente está tratando que é realmente lombalgia crônica primária ou que já é uma lombalgia secundária, né? A gente que é especialista em dor, a gente tem uma tendência de receber esses pacientes no consultório com lombalgias secundárias. É claro que as crônicas primárias também podem aparecer. Aquele paciente apareceu várias vezes para mim também, que chega no seu consultório e fala assim: Nossa, eu tive uma dor aguda lá em fevereiro e agora, sei lá, 5 meses depois, eu ainda tenho dor, 2, 3 vezes por semana tá me incomodando muito. E eu já fui em outro médico, fiz um monte de exame, fui no fisioterapeuta, me virou de cabeça para baixo, tudo ainda tá doendo, não consigo ver, fiz raio-x, fiz ressonância, não sei o que, na verdade é uma crônica primária. Talvez quando ele tenha ido à fisioterapia, ele não tenha seguido recomendações, não fez um tratamento completo, aquela história toda que a gente já conhece e acaba chegando na gente aqui. Lembra que isso aqui é a base da onde tudo começa, né? Para muitas pessoas. Aí, aqui na classe dos medicamentos, veja só que interessante, eu deixei até o box recortado aqui para vocês verem, né? Que paracetamol, que é o acetamifeno, benzodiazepínico e os produtos de cannabis, eles colocaram claramente que não tem recomendação, tá, Clara? Claro que assim, o paracetamol é muito usado, tá? É um dos analgésicos de primeira linha mais usado no mundo, tá? Embora no Brasil a gente usa mais dipirona do que o paracetamol, eles não tiveram não conseguiu ter uma evidência superior ao placebo, mas eles falam que os estudos não são muito bons, tá? Por isso que eles não fizeram nem recomendação. Benzodiazepínico tem um monte de problema, um monte de efeito colateral. Pode alterar a memória, equilíbrio, aumenta o risco de queda, depressão respiratória e tudo mais, mas, de novo, eles não conseguiram fazer uma recomendação, porque não teve também um uso apropriado. Também não é uma medicação que a gente recomenda muito também como primeira linha, né? E cannabis. Cannabis não tem evidência ainda, esse que é o problema. Então, tem muita gente que não usa ainda como primeira linha de tratamento uma lombalgia crônica diária, desculpa, lombalgia crônica primária, e aí eles não conseguem dizer também se tem mais benefício ou malefício. Lembra que esse guideline está vendo os riscos aqui numa balança de malefício e benefício, tá? Mas que tem muito estudo ainda em andamento, e aí tem que ver o que, que vai acontecer, tá? E aí eles não citaram a dipirona e a metamizole, né, o mesmo nome, porque não é usado em larga escala no mundo inteiro. A gente usa muito no Brasil. Alguns países da Europa já estão usando, é até liberado para comprar sem receita. A gente fala, nossa, mas eu dou dipirona até para o bebê, pois é, né? Então, usado aqui, tem lugares que só usam no hospital, aqui na Holanda, por exemplo, só se usa no hospital, na Bélgica você pode comprar, aqui não, e assim vai, tá? Mas não é uma medicação assim que é largamente usada no mundo inteiro para eles colocarem aqui no guideline, tá? E aí vem a classe aqui das intervenções multifatoriais, bem interessante. Quando a gente fala de dor crônica, né, a gente repete muito isso para os alunos na pós-graduação, para ficar bem claro que o melhor tipo de tratamento para uma condição crônica aqui é uma intervenção multifatorial, é uma reabilitação multidisciplinar, tá? E aí, na verdade, eles levaram em conta aqui algumas coisas, né? Não só, estou falando de reabilitação multidisciplinar para dor, mas eles levaram em conta aqui intervenções multifatoriais. Tem gente já olhando aqui, nossa, perda de peso, o que é isso? Vamos lá. Condicionalmente a favor, time de tratamento multidisciplinar e reabilitação multidisciplinar, que é o que a maioria das pessoas recomenda, às vezes até sem saber. Então, o paciente que chega para você, você é médico, recebe o paciente no consultório, você encaminha ele para o físio e para o psicólogo, por exemplo. Você, psicóloga que está atendendo o paciente que está reclamando de lombalgia, você fala para ele: Poxa, vamos procurar aqui um médico, vamos procurar um educador físico, alguma coisa assim, você já está montando. Lembrando que o conceito aqui de tratamento multidisciplinar é onde todas as pessoas que participam do tratamento desses pacientes conversam entre si para ter objetivos em comum e para poder avaliar o paciente melhor também. E, veja só, condicionalmente contra manejo de perda de peso farmacológico, que elas falam que não deve ser usado de tratamento de rotina
Na verdade, a OMS, de uma maneira geral, excluindo, né, as obesidades mórbidas, eles não recomendam manejo de perda de peso farmacológico, de novo, exceto em patologias muito específicas, mas não como uma forma geral. Eles falam que não tem que ser usado de rotina, tem que ser usado quando tem falha de tratamento, alguma coisa assim. Mas para tratar a lombalgia crônica primária, eles são contra, não é uma coisa assim que traz mais benefício do que malefício, na verdade, traz mais malefício. Aí tem aqui sem recomendação. De novo, a história do sem recomendação, somos neutros, estamos em cima do muro. Perda de peso, tá? A gente sabe que perda de peso ela estimula o paciente a fazer mais exercício, estimula a ter alimentação de melhor qualidade, onde a gente tem mais músculo. A gente sabe que esse excesso de tecido adiposo produz inflamação e tudo mais. Mas eles falaram que aqui, fazendo todos os estudos, que para lombalgia crônica primária, a perda de peso não é uma coisa que eles têm evidência suficiente para falar que, olha, isso aqui é uma coisa que tem que ser fazer sempre, tem que ser feita e tudo mais. Aqui, então, eles vão falando aqui não recomendação, tá? Mas a gente sabe hoje em dia a obesidade é uma síndrome, afeta quase todos os sistemas do corpo e que tem que ser tratado. Então, para um paciente que tem uma condição dolorosa crônica, a obesidade pode estar interferindo também, é só que eles não puderam fazer recomendação, tá? Bom, isso é várias opiniões aqui minhas. Então, aqui algumas notas para vocês quando a gente estava pensando aqui sobre o assunto, né? Para vocês verem, não teve nenhuma recomendação fortemente a favor ou fortemente contra. Alguma coisa que vocês falaram, todo mundo deveria estar fazendo ou todo mundo deveria evitar. São todas condicionais ou algumas recomendações aqui de boas práticas, tá? As recomendações deixam muito claro isso, deveriam ser aplicadas na maioria dos contextos. Como um dos princípios aqui dos guidelines é que você tem que fazer um cuidado individual centrado na pessoa, a gente sabe que tem alguns contextos, algumas aplicações aqui, talvez não sejam a melhor para você aqui, para aquele paciente naquele momento, embora esse guideline foi desenvolvido para que ele possa ser aplicado no mundo inteiro, tá? Mas é tudo com racional ali, é vocês pensando a respeito, tá? E aí, né, como vocês podem ver, algumas intervenções não puderam ser medidas por falta de evidência científica, para a lombalgia crônica primária, especificamente, por exemplo, como os produtos da cannabis ou a arnica, que é uma coisa que as pessoas usam bastante como modalidade terapêutica relacionada com outras modalidades terapêuticas, tá? E, de novo, esse guideline aqui, gente, antes que vocês me atacarem, não fui eu que escrevi, foi a Organização Mundial de Saúde, não participei, nada, só vi o lançamento, tá? Conheço alguns dos pesquisadores que desenvolveram, são pessoas muito sérias, tá? Eles trabalharam muito duro para conseguir desenvolver esse guideline, que, aliás, está muito bem escrito. Se vocês tiverem paciência ali para pelo menos dar uma folhada, vale a pena, tá? Na prática, então, o que eles falaram aqui na prática? No final do guideline, eles fazem as considerações para a prática, tá? Que é lá da pesquisa para o dia a dia clínico, né? Então, você precisa ter uma análise completa do seu paciente biopsicossocial, que é sempre recomendado. E se você tiver dúvidas se aquela lombalgia é primária ou não, ou o que fazer com esse paciente, encaminha para quem sabe, tá? Não fica, não tem problema, não precisa ficar lá segurando o paciente, tá? Para você sempre oferecer informação, educação, aconselhamento personalizado, para que o paciente, então, entenda o que está acontecendo com ele, para entender o que ele pode fazer e para que ele leve esses valores, os comportamentos mais saudáveis para dentro das atividades que fazem sentido para o paciente. Não adianta eu falar para o paciente, olha, é super saudável, você caminhar todo dia no começo também vai ser ótimo para você. Se o paciente mora num lugar que tem 5 metros de neve de manhã, não adianta, tá? Ou para um paciente também que, por exemplo, eu acho que você tem que brincar mais com as crianças na fase idosa, que tem evidências mostrando, tá, não tem criança na minha volta, sei lá, coisas assim que parecem muito bobas, às vezes é tomar cuidado porque as coisas não são receitas de bolo, tá, gente? Você tem que ser atividades que fazem sentido para o paciente. Você não vai mandar um paciente para academia se o paciente detesta academia, né? Bom, alguns indivíduos se beneficiam muito mais de intervenções em grupo do que intervenções únicas ou isoladas.
eles conseguem aqui ver o semelhante dele trabalhando, dividir experiências e que realmente, para a lombalgia crônica primária, isso tem evidência, assim, bem interessante, tá? E aí, muito importante, veja só, a OMS fala, isso é para qualquer guideline de tratamento do OMS que vocês forem ler, tá falando que você tem que dimensionar tudo que você fizer dentro da saúde para as necessidades, valores e preferências pessoais do indivíduo. O que aquele indivíduo precisa? Olha, não quero correr todo dia de manhã, eu quero conseguir ser capaz de andar um quarteirão com o meu cachorro. Para os valores dele. Olha, para mim, eu sou vegetariano, não adianta você falar que eu tenho que comer proteína, porque eu não vou comer. Preferências pessoais. Ai, olha, eu não gosto muito aqui de terapia em grupo de manhã, não sinto muito bem, prefiro fazer à tarde. Que seja. Tem que escutar o paciente para poder dimensionar, dar um cuidado personalizado, que esse cuidado vai ser mais certeiro para esse tipo de paciente. A gente tem que pensar que a gente tem pacientes em diversos contextos, principalmente no Brasil, tá? A gente falando no Brasil, a gente está num país continental, onde a gente tem muitas realidades diferentes. Às vezes é um paciente que migrou para a sua cidade, por exemplo. É um paciente que tem, assim, fazem muitas atividades, pacientes que vivem num mundo menor, mais protegido, e que a gente sempre, a todo momento, tem que acolher esse paciente. E se a gente precisar, a gente tem que buscar ajuda também, tá? Bom, a gente falou aqui, né, sobre os guidelines do OMS. Eu quis trazer esse assunto para vocês, porque um guideline da Organização Mundial de Saúde é uma coisa muito importante. E traduzir, ler, entender, conseguir aplicar evidências científicas, recomendações é uma coisa muito importante. Muita gente lê alguma coisa no Google, olha, eu li lá no Google, tá certo. Não, não tá. Isso é uma coisa que a gente faz muito na pós-graduação da gente. A gente ensina como ler e como interpretar essas evidências científicas e como traduzir na sua realidade para o seu próprio paciente, tá? Então, dentro do projeto aqui do Sem Fronteiras, a gente tem uma pós-graduação, tá? Pós-graduação, então, certificada pelo MEC, a gente tem aulas gravadas para vocês assistirem quando vocês puderem, por exemplo, essa aula de hoje aqui vai ficar gravada. A gente libera material todo mês. A gente tem um cronograma de aulas muito sérios que segue os critérios do MEC, da Sociedade Brasileira para Estudo de Dor, da Sociedade Internacional. E a gente também tem contato direto comigo, com a Carol e com o Nelo, que nós somos os coordenadores, para poder tirar dúvida e poder discutir os assuntos, né? Porque às vezes você fala assim, nossa, isso aqui está escrito aqui, mas como é que eu faço? Nossa, isso aqui. Porque como é que a gente vai levar toda essa informação para o dia a dia? A gente tem que estudar, não tem jeito, né? Quem é profissional da saúde não vai escapar disso nunca. Então, você pode começar quando você quiser. A gente tem aqui uma pós que são 18, mas são 12 meses. Ela é EAD, tem 800 ou 400 horas de carga horária, tá? E aí tem o objetivo, quando a gente estuda dor, gente, a gente quer transformar a qualidade de vida dos seus pacientes e a sua própria qualidade de vida para você poder também atender com mais liberdade, né? A gente tem uma plataforma interativa, inclusive você pode assistir as aulas do seu celular também, tá? Bem prática. E aqui a gente tem um exemplo, né, dos módulos aqui para os médicos. A gente tem tudo isso aqui de módulos, seguindo todos aqui. A gente fala de farmacologia, fala de psicologia, fala de neurociência também, fala aqui das patologias específicas, tá? Fala de pesquisa, fala de um monte de coisa, tá? Isso aqui foi um exemplo. A gente tem um monte de material didático suplementar, e aí a gente comenta esse material, são artigos selecionados que têm evidência que é importante, que tem evidência, assim, robusta para você poder traduzir para o seu dia a dia, tá bom? Então, que nem eu falei aqui, nós somos os 3 coordenadores, cada um de nós tem uma área de atuação dentro do mundo da dor, né? Nós somos complementares aqui. Aqui a gente também tem uma comunidade para a gente poder discutir o caso. Aqui são os recortes aqui que a gente fez, aonde vocês podem trazer caso clínico dos seus pacientes, a gente discute o que fazer, o que não fazer, a gente tira dúvida, tá? E aí agora a gente tem uma pós-graduação para médicos, a gente tem uma pós-graduação para profissionais de saúde também, tá bom? Para a gente poder ter o certificado pelo MEC, tudo certinho. Se vocês quiserem ter mais informações aqui, preço, detalhes de funcionamento, tudo é só contatar a equipe da gente. A Carol vai colocar ali no chat o contato, tá? Então,
Muito obrigada pela participação de vocês, tá? E aí, a gente vai abrir agora para dúvidas. Então, nós temos aqui algumas dúvidas nos chats aqui. Então, por exemplo, aqui, ó. Então, devo usar anti-inflamatório para lombalgia crônica primária? Se sim, por quanto tempo devo usar? Então, eles não falam quanto tempo, eles recomendam que você tem que seguir as recomendações de bula. Então, a gente sabe que os anti-inflamatórios, no modo geral, não é recomendado a gente usar mais do que 7 dias. E que, na verdade, você usa para lombalgia crônica primária, veja só, para os episódios é, as dores recorrentes episódicas. É como a gente conhece, sabe, a agudização das lombalgias crônicas. Então aquele paciente que está lá, ele 2 vezes por semana ele tem dor no final da tarde ali, que é o dia que ele trabalhou em tal lugar, não sei o que e tal, e que aí eles falam que você pode usar, tá? Eu não sei se eu recomendo, porque assim, eles deixam bem claro que não é para usar por muito tempo. Só que você não está tratando a dor crônica, a gente sabe que os anti-inflamatórios eles estão atuando numa outro tipo de cascata inflamatória, tá? Isso aqui não é para você fazer um manejo de dano aqui, vai? Pré-gabalina e gabapentina, então, lombalgia crônica primária, eles falaram qualquer tipo de anticonvulsivante, eles não encontraram recomendações que eles puderam dizer condicionalmente a favor, embora hoje temos várias pesquisas para pregabalina e gabapentina, falando que elas têm uma ação também nas dores nociplásticas, ou seja, as que estão aqui na terminação, aqui nas terminações centrais de dor, e que possam ter aqui efeito. De novo, gente, eu estou falando sobre lombalgia crônica primária. É aquela lombalgia não específica. A gente usa muito convulsivante para dor crônica, né? A gente usa bastante. Eles falaram que não encontraram benefício. Eu, por exemplo, seguindo o pessoal lá da psiquiatria, eu uso, por exemplo, pregabalina e gabapentina, por exemplo, fazer estabilização de humor. Paciente que cicla muito, tem lá problema. Eu uso paciente com dor crônica, que não é especificamente uma dor neuropática, não é nada disso, eu uso. E tem surgindo mais e mais evidências que a estabilização de humor também ajuda a controlar, também melhorar a dor crônica também. É que isso é uma coisa assim muito nova e aí eles recomendam não, né? Então, fazer o quê, né? Antidepressivos, vamos lá. Eles fizeram uma recomendação muito específica para os antidepressivos inibidores de recaptação de serotonina, que não tem evidência. Mas se a gente pensar bem, para dor crônica mesmo, eles não têm evidência, né? Podem ser que eles sejam muito bons, por exemplo, para tratar um quadro de depressão, ansiedade, esse quadro indiretamente está afetando a lombalgia. Agora, tem estudos para duloxetina e venlafaxina, e eles não consideraram, mas aí elas não são exatamente inibidores de recaptação de serotonina puros, né? Elas fazem recaptação de outros receptores também. Então, e aí vem os tricíclicos, né? Que é a grande discussão, porque a gente usa muito, são medicações muito antigas, a gente sabe que tem muito efeito colateral, a gente não recomenda o uso delas para idoso, mas, por exemplo, um paciente com dor crônica que tem problema para dormir, né? Que tem insônia, a gente usa a metriptilina, não usa? Ou em contextos onde a gente não tem outras medicações disponíveis, a gente usa a metriptilina também. Depende muito do contexto da pessoa, né? Não se fala nada de sono nesse material, eles deixaram muito claro que essas intervenções eram para lombalgia crônica primária e que tudo que está na volta aqui que gera estresse emocional ou as outras coisas advindas da lombalgia crônica, eles não iam fazer nenhuma recomendação. Por exemplo, pacientes que têm quadros psiquiátricos vindo por causa da lombalgia crônica, por exemplo, aquele paciente que tem medo de sair de casa porque está sentindo, pode sentir dor, ou aquele paciente que tem, então, um distúrbio de sono por causa da dor, eles deixaram bem claro que eles não iam fazer uma recomendação, embora eles deixaram muito claro que tem a recomendação lá de educação e de apoio emocional e tratamento multidisciplinar é muito importante. Então, diretamente, você vai acabar pegando tudo isso, tá? Bloqueios anestésicos, né? Então, pois é, eles falaram que não. Eles falaram que não. Bloqueios anestésicos locais para lombalgia primária
eles não recomendam. Aí a gente pode fazer, né, algumas coisas aqui, mas no caso aqui, então você está perguntando especificamente aqui das artroses interfacetárias. Mas quando você tem uma artrose interfacetária, Marcelo, não é lombalgia primária crônica, mais, é lombalgia secundária, vem da artrose. Aí a recomendação é outra. A minha grande ressalva é que a gente usa, por exemplo, lidocaína para fazer bloqueio de ponto gatilho, e que isso pode ajudar a pessoa a conseguir fazer exercício, que é o que vai a longo termo tratar a sua lombalgia crônica primária. E aí eles não colocaram, tá? Adesivos com opioides locais, né? É, então, os opioides, né? A gente sabe que para dor crônica, a gente não recomenda, numa primeira linha de tratamento, opioide, embora a gente sabe que tem muito quadro de dor crônica que a gente acaba usando. Vou dar um exemplo aqui. Um idoso que tem, por exemplo, uma senhora, uma idosa, 80 anos, osteoporose, fratura patológica aqui, L3, L4, muito comum isso, que tem uma lombalgia crônica, isso já é uma lombalgia secundária, não é? É secundária, ok. A gente usa, eu ponho lá um adesivinho ali de buprenorfina para essa idosa, para conseguir ter o dia a dia dela, poder funcionar e tudo mais, a gente usa sim, senhora. Necessidades, valores e preferências pessoais, né? Mas não é para lombalgia primária, né? Para aquela lombalgia que é não específica, né? E sim, se vende muito, se usa muito, porque as medicações em adesivo eles não têm aqueles grandes efeitos, tem muito menos, ainda tem, mas tem muito menos efeito em trato gastrointestinal e é fácil de aplicar. Você consegue ver se o paciente está usando ou não. Então, você imagina que, por exemplo, para um idoso, isso tem muito uso, né? Isso é muito bom, gente, se usa demais. Dor oncológica, então, o fentanil e a buprenorfina, a gente usa demais. De novo, a gente está falando de dores secundárias, né? Então, aí já fica diferente, quando a gente não tem ali um contexto, né? Quando a gente fala que o opioide não é bom para dor crônica, são para as dores puramente nociceptivas, que na verdade são raras da gente achar, né? Por exemplo, para fibromialgia, dependendo do contexto aqui, mas a maioria das vezes a gente não recomenda opioide, né? Então fica mais difícil, né? Adesivos aqui no Brasil. Então, os adesivos aqui no Brasil, de novo, lombalgia crônica primária, a gente não usa. A gente usa, por exemplo, muito para dor oncológica ou para dores de difícil tratamento. E aqui no Brasil, então, a gente tem os adesivos aqui, 25, 50, 75, e, e aí a gente usa. A OMS não fez recomendação para fibromialgia. Não, paciente de fibromialgia realmente é uma doença desafiante de tratar, realmente. São pacientes que sofrem muito, tá? E tem muitas queixas, porque a fibromialgia ela é uma grande síndrome. Até a doutora Carol T, ela fez até uma aula só sobre fibromialgia, porque tem muita recomendação, muita recomendação. Aí, esses pacientes que têm lombalgia e que têm fibromialgia, de novo, já não é lombalgia primária, já é secundária. Eu tenho que tratar a fibromialgia, e aí eu também faço os tratamentos também para lombalgia, já é um pouco diferente também, né? Então, até por isso que, né, a gente tem que. Dor é uma coisa assim que tem estudo sem fim. Porque é tanta coisa que tem para fazer que fica difícil, né? Então, tem algumas coisas que vocês podem ver aqui. Quando eles fizeram o guideline, eles fizeram para lombalgia crônica primária, aquela lombalgia simples mesmo, tá? E aí, quando a gente começa a colocar assim, as secundárias, que tem outras patologias envolvidas ou outros distúrbios envolvidos, muitas dessas recomendações caem por terra, tá? Porque a gente vai usar medicações que estavam lá, vai usar tratamentos que estavam lá e tudo mais. E tem algumas coisas assim que vocês não podem concordar também, como eu, por exemplo, como calor profundo, que estimula, né, o cone dorsal da medula espinhal e faz uma remodulação de dor. A gente está falando de lombalgia crônica primária, é uma lombalgia ali que a gente tem interferência no centro de dor, a gente precisa remodular eles, certo? Ok? Mais alguma pergunta? Não? Bom, gente, essa aula vai ficar gravada. Se vocês tiverem interesse, então, no canal da gente, tente ver aqui. Primária, secundária, universidade. Ah, sim, isso é o que mais acontece, né? O paciente chega para você,
Ai, olha, eu tive uma crise de dor aí, e na minha lombar, depois que eu, sei lá, fui viajar a negócios e fui dirigindo 3 horas no carro, tinha uma bruta crise de dor, fiquei 3 dias com dor, passou, mas aí 2 dias depois eu fiz um movimento estranho, fiquei com dor de novo, e aí agora eu tenho dor toda vez que eu vou dirigir, essa dor tá lá há mais de 3 meses, a pessoa fala, ah, isso não é nada. Às vezes o paciente também procura alguém no pronto-socorro também, ajuda da vizinha, né? Ah, não, mas isso aí é normal, né? Você tá dirigindo demais, acho que você tá estressado. Faz um negocinho aqui, faz um negocinho ali, e aí não melhora. E aí o paciente nunca passou por uma anamnese adequada, um exame físico adequado para você poder decidir se tem algum sinal de alerta ali, se tem alguma coisa importante dentro da história desse paciente que eu preciso investigar, ou então que seja então secundária ou primária. Porque se for primária também, você fizer uma anamnese, exame físico bem feito, eu posso dizer que 90% dos casos você consegue chegar à conclusão que ela é primária, e aí você vai encaminhar esse paciente para o tratamento adequado. Agora, se ela for secundária, não. Se ela for secundária, a gente realmente precisa investigar melhor para saber o que está acontecendo com esse paciente e dar o tratamento adequado. Então, por exemplo, um paciente com dor lombar, isso acontecia demais comigo. Idoso que chega no consultório, que tem osteoporose, às vezes que tem um monte de fratura patológica por causa de osteoporose e ninguém nunca investigou. Ah, é idoso, idoso tem dor mesmo, é lombalgia, carregou o neto que acabou de nascer demais no colo. Ah, tá fazendo. Resolveu fazer caminhada com as amigas de manhã, tá usando o tênis errado. O pessoal começa a fazer os achismos, né? Que nem a gente fala. E ninguém nunca colocou a mão ali para ter certeza do que está acontecendo, ou pedir um exame adequado. Poxa, essa senhora aqui tá na menopausa, tem sintoma de menopausa, tem perda de a massa muscular aqui, não, eu acho melhor, ninguém nunca pediu aqui, por exemplo, uma densitometria, deixa eu pedir, aparece osteoporose, pedi uma imagem ali da coluna, aparece ali fratura e assim vai, tá? Isso foi um exemplo muito comum, porque as pessoas não investigam, as pessoas não põem a mão no paciente, não colhem uma história adequada, às vezes, gente, até por falta de tempo também, né? O paciente, a gente sabe, começa atendendo convênio, atender rápido demais, muito paciente e tudo, mas aí, né, a gente tem que tentar achar ali dentro do ambiente da gente ali as boas práticas que a gente pode colocar aqui para funcionar, né? Certo? Ok, gente, muito obrigada pela participação. Todos esses materiais aqui, a gente tem um monte de material disponível lá no canal da gente. Quem tiver qualquer dúvida também, tem o pessoal aqui do nosso atendimento. Obrigada pela participação de vocês, tá bom? Abraço. Bom final de semana, gente.